o Aqui Acontece tem a honra de receber o Alisson Guimarães, o vereador Tom. Seja bem-vindo, Tom. Eu que agradeço pelo convite, né? Já tinha, é uma data, né, que a gente já tinha programado, não tinha dado certo, mas eu esperei o momento certo para estar aqui com vocês, para poder me apresentar para o seu público, apresentar a Pirapora, né? Apresentar todos aqueles que me seguem. Quero falar que a sua página é um sucesso. Obrigada. E espero poder contribuir, né? Eu como pessoa, como cidadão, como pai, como filho e também como político, nesse bate-papo aqui. Você foi o terceiro vereador mais votado em Pirapora, com 748 votos. Isso. O que esse resultado representou pessoalmente e politicamente para você? Então, eu sempre falo, eu vou fazer uma comparação com a eleição passada. A eleição passada eu tive 366. Sim. Eu fui o 11º. Nessa eleição recente, eu tive 748. É o dobro. Você cresceu. Eu cresci. Isso é difícil. E muito. Só que quando você cresce o dobro, também você tem o dobro de responsabilidade. Sim. Né? Você tem o dobro de aceitação, você tem o dobro de compromisso. Mas as pessoas que me entendem, que me conhecem na minha caminhada, isso, inclusive, eu quero falar com você antes da gente, em algum momento eu vou acabar falando da minha fé, né, daquilo que eu acredito, vou dar referências bíblicas, porque ela é que é a minha base para a vida. E quando eu fui reeleito com essa quantidade de votos, eu senti de fato que é o propósito de Deus. Então, quando a gente tem aquela convicção que nós estamos no caminho certo, e quando você vê a mão de Deus te conduzindo, ainda é melhor. Então, assim, esses 748 votos significa que eu tenho muito mais responsabilidade de fazer o melhor, de honrar muito mais a todos, o meu compromisso com o meu mandato, minha família, com a minha fé e assim por diante. Você tem um projeto muito bonito. Estávamos falando aqui agora sobre a praia com acessibilidade. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Nós apresentamos esse projeto no dia do congresso. Foi emocionante. Tinha muitas pessoas. E naquela ocasião nós tivemos a presença de uma representante da Ortobras, que é aquela empresa que tem um convênio com a Lei 2463 de 2021, que é a Lei do Banco de Órtese e Prótese. É ela que faz essa condição de nós atendermos Pirapora. E ela fez conhecendo o projeto, ela fez a doação da cadeira anfíbio. Pena que não deu para trazer, então é uma cadeira com as rodas que flutuam. Sim. Então, ou seja, ela já fez a doação para o banco. Nós temos o rio, que é maravilhoso. Sim. Temos uma praia linda, mas nós não temos acessibilidade. Desde o começo, nem na entrada e nem na descida. A rampa também não tem rampa, ou seja, não tem acessibilidade. E só te fazer uma pergunta, você tem ideia quantos cadeirantes tem em Pirapora? Cadeirantes. Se eu te fizesse essa pergunta assim, ao vivo, você teria uma ideia? Não saberia dizer. Nem imaginar? Porque eu chutaria em torno de 280, 300. Na maioria das pessoas, a gente vai nessa média, 300, 400, mas Pirapora tem 1.200 cadeirantes. É muita coisa. E por que eles não têm, nós não conseguimos visualizar e ver eles? Porque na sua maioria estão dentro de casa, estão com depressão, estão passando por dificuldades, quer seja familiares, financeiras. E essa condição já leva ele a não usufruir do que temos. Aí nós temos um trânsito caótico. Verdade. Né? Você está aqui na rua Montes Claros, para parar o carro é difícil. Nós temos um centro da cidade que o trânsito não tem onde parar. O próprio motorista não respeita o local. Então, assim, isso inibe o cadeirante de ir, por exemplo, no Rio. Verdade, com certeza. E como que ele vai chegar ao Rio se ele não tem acessibilidade? Então, a ideia do projeto é praia para todos. E o bom desse projeto é que ele é uma parceria com iniciativa privada. Por exemplo, a Minas Liga Aliasa pode explorar o espaço com a propaganda e nós já temos a seção por parte da Minas Liga de borrachões que vai chegar do pé da rampa até a praia. Nossa. Ou seja, então nós já temos borrachões, temos as cadeiras, mas o que falta então? Precisamos transformar isso em lei, porque tem que ser seguido todo o critério de segurança. Transformar em lei é a maior dificuldade. No momento, mas ele já está na casa, né? Foi reapresentado essa semana como anteprojeto de lei,
Por quê? Vamos precisar da guarda municipal, vamos precisar do corpo de bombeiros, Sim. vamos precisar de toda a assistência médica, né? Ter gente preparada, não que a gente queira que aconteça, mas temos que estar preparados se acontecer. Sim, com certeza. Então é um projeto lindo, muito bonito. Esperamos que ele possa dar sequência agora, depois de ser apresentado novamente na casa na semana passada. Muita gente fala de inclusão em época de campanha. Você acredita que Pirapora ainda trata a pessoa com deficiência mais com pena do que com respeito? Essa palavra que você usou... Porque assim, a pessoa com deficiência, Sim. ela só precisa de ações que transformem a vida. Eu só vou usar a palavra porque às vezes é o que as pessoas entendem dessa forma. Sim. Pena, dó, né, coitado. Nós tivemos uma palestra sobre isso. Isso chama capacitismo. Sim. Né? É muito top. Que pena que ela não consegue fazer. Não. Tivemos a oportunidade de entrevistar, inclusive, o Rodrigo Cadeirante, que falou sobre isso. Então, você que está nos assistindo, que vai nos assistir depois também, essa expressão, ela não é de fato. Nós não precisamos ter pena deles. Precisamos de ações em prol deles. Então, hoje, o que você acredita é que precisa mais de ações em prol e que o governo em si, de forma geral, trabalha com mais ações? No todo. Sabe por quê? Eu volto a te falar. Nós temos aqui, se eu te mostrasse aqui, eu recebo aqui uma foto de uma cadeirante que precisa sair da porta da casa dela. A casa dela tem a placa, pra você ter ideia, tem a placa de deficiência, tem a rampa com desenho e o motorista para na porta. Isso é falta de respeito. Então, ou seja, está além do poder público, está em questão cultural. É o que nós sempre falamos da empatia, do amor ao próximo, se colocar no lugar do outro. Mas é o que você falou, fala de empatia, de amor ao próximo, mas não é a ação. Quer ver uma outra situação que eu vou te falar que é triste? Falar sobre direitos da mulher, feminicídio, é bonito. E dá voto. Mas quando você coloca na prática, que ações nós temos de verdade? Né? Verdade. Nós lutamos em Pirapora ter uma VPVD, Viatura de Violência Doméstica. Por que eu estou fazendo essa mistura de coisas? Porque às vezes falar é muito bonito. Sim. Falar sobre a deficiência, explorar, pegar um assunto, mas e as ações? O que a pessoa tem feito em prol, né? Então assim, as pessoas têm que falar assim, você podia falar mais, eu falo assim, mas eu quero falar quando acontece. Né? Estamos aqui no que acontece, né? Eu quero falar quando acontece, de fato, porque ficar só na base da teoria, né? É o que a Bíblia fala lá em 1 João, né? Filhinhos, não ameis de palavras, mas ameis de fato e de verdade. Verdade. Em muitos lugares, calçadas ruins, prédios sem acessos aí, a falta de sinalização ainda exclui pessoas. Você falou sobre a falta de fiscalização, ou é falta de prioridade também? É os dois. Você sabia que para você fazer uma calçada, segundo o código de postura, não do município, fala um código de postura federal, para você fazer uma calçada com acessibilidade, você tem que consultar para você saber o tamanho e as medidas exatas? Isso eu sabia. Né? Não sei se você teve aqui com o Rodrigo, deve ter dado uma aula sobre isso, mas uma calçada não é só vou fazer uma rampa para o cadeirante, não é só fazer. Eu aprendi com o meu marido, que é construtor, pedreiro. Não é só fazer, você tem que fazer, tem a regra, tem o artigo na lei, você tem que seguir aquele tamanho. Sim, sim. Então, às vezes você só faz uma rampa, não quer dizer que você está fazendo uma inclusão. Porque se ela estiver mal feita, ela pode causar acidente. Nós temos a inclinação. Nós temos uma calçada aqui em Pirapora, que ela tem um degrau. Um degrau que um idoso e uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção, aquilo se tornou para ela um grande sofrimento. E logo depois do degrau tem a rampa de acesso. Então nós temos a visão da rampa, mas de fato ela não é a calçada inclusiva. Então precisaria tanto do proprietário fazer conforme e tanto quanto também os fiscais trabalhar nessa questão para poder dar qualidade. Existe uma palavra muito bonita que a gente fala que é sinergia, né? Sim. Nós temos que ter essa sinergia, ou seja, é a junção de energias com o bem comum, né? Nós temos que focar nisso. Então, não adianta só o poder público fazer,
se o comerciante não faz. Nós temos situações de comércios que exploram as calçadas de Pirapora, que colocam produtos. Se vir um cadeirante, como que ele vai passar naquela calçada? Você falou algo que é bem real. Pirapora, ela sofre muito com isso. Sim. O comércio local, e não estou falando contra o comerciante local. Não, jamais. Eu estou falando aqui da acessibilidade de passagem para pessoas com deficiência e idosos. Sim. Então, respondendo você, é os dois, né? Temos que ter tanto a questão nossa, de termos ações, e também do poder público de criar para que ações sejam feitas. E também não ter medo de fiscalizar. A fiscalização, eu posso falar para você que nem sempre ela é punitiva. Ela pode ser princípio de alerta, de orientação. Né? Só que nós temos essa já preocupação corretiva, né? E ter um prazo para corrigir. É assim que funciona. Uma revisão, eu mexo com o carro, você sabe, né? Sim. Então tem a revisão corretiva e a preventiva, né? Sim. A melhor é a preventiva, né? E ela sai mais barata. Então nós precisamos ter fiscalizações que façam fiscalizações preventivas para até servir de orientações, para dar tranquilidade para todos. Nessa fala de correção, em Pirapora existem várias deficiências da qual você melhor do que eu pode falar. Sim. Principalmente em relação ao cuidado e também a prevenção de acidente que foi falado aqui. Sim. Ocorre em Pirapora a má sinalização. E o que está sendo feito para isso melhorar? Nós temos uma secretaria, uma diretoria, que é a Subutran, Secretaria Municipal de Trânsito, que ela acarreta sobre ela muitas responsabilidades. Só que nós discutimos muito na Câmara que para ter uma diretoria, ou uma secretaria, ou qualquer órgão que representa algo, não basta apenas ter as pessoas, você tem que ter os mecanismos. Sim. Então, se eu tenho uma secretaria, eu tenho um diretor, eu tenho que dar para ele condição de trabalho. Então, se nós não entendemos que precisamos de fato ter alguém para fazer isso, nós vamos ter só uma secretaria com nome e com poucas ações. Você entendeu o que eu quero dizer para vocês? Então, nós temos que cobrar, né? A minha cobrança como vereador, tanto eu como os outros 14 vereadores, a gente entende isso, que a gente cobra, mas agora, por exemplo, só para você ter ideia, vai chegar agora a lei orçamentária anual, a LOA. Então, na LOA, eu preciso, como vereador, conferir qual é o recurso que tem para essa secretaria, porque eu estou munindo a secretaria de recursos para que eu então possa cobrar que esteja ações. Sim. Neste momento, eu tenho uma secretaria com pouco recurso para tamanha necessidade. Então, quando há a cobrança, eu preciso também dar o mecanismo para a solução. O suporte. Existe algum projeto que você sonha em deixar como legado em seu mandato? Como se diz, né? O vereador que não tivesse expectativa está no lugar errado, né? Verdade. Eu sempre repito essa frase. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Pessoas você vê o tempo todo no banco, na fila do supermercado, no açougue, você conversa, você troca um ar, troca um papo, conta uma história, mas quando Deus une propósitos, algo acontece que 2 ou 3 ou mais pessoas começam a entender que eles podem fazer diferença. Nós temos muitos políticos em Pirapora que são lembrados pela sua trajetória. Sim. Né? Muitos bons, outros nem tantos, né? Mas deixaram o seu legado. E eu, atualmente como vereador, se eu não tivesse expectativa, eu não tenho propósito de estar ali, eu sou só mais um. E eu não quero ser só mais um, né? Eu quero realmente fazer a diferença. A gente fala bem assim, nós como cristãos, a gente fala assim, Deus tem um propósito na sua vida. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha várias situações. Fugitivo, morando em terra alheia, assassino, já estava em mistura com outros povos, né, casou com a filha de Jetro. Só que quando Deus chamou, ele continua ainda justificando a sua condição. Ruim de palavras, talvez com medo, mas Deus capacitou ele para ele fazer a diferença. Sim. E até o Alcorão, né? Todo mundo sabe que até o muçulmano aceita o Pentateuco de Moisés. Então, ou seja, Moisés era alguém que não tinha essa visão de deixar um legado, e o seu legado vai durar até quando o mundo for mundo, né? Nós, como cristãos, cremos na volta de Jesus, até Jesus voltar, vai se lembrar de Moisés. Então, eu quero fazer parte dessa história também, eu quero deixar o meu legado. Eu gosto muito de falar que eu quero ser digno dos votos que eu tive, mas principalmente das palavras que eu recebo.
Você é do PL. Como consegue equilibrar posicionamento partidário com pautas sociais que exigem diálogo amplo? É interessante, eu sempre sou questionado sobre isso, né? Porque aparentemente parece que o meu partido é mais voltado para o comércio, voltado para o agro, Sim. Mais voltado para quem empreende, né? E eu trabalho muito a pauta social. Mas eu não sou aquele direitista ferrenho. Eu não sou aquele que pega uma pauta, que vai brigar por ela só por ideologia. Você é progressista. Eu sou progressista, eu creio nisso. Porque a ideologia você defende, sim, eu defendo a ideologia da Bíblia, família, sim. Deus, família, pátria, defendo isso, a mesma ideologia que o PL defende. Mas eu não levo muito a fundo essa questão de você criar situações que afastam as pessoas. Extremismo. Eu quero conciliar as pessoas, eu quero trazer as pessoas. Eu não quero ser aquele que traz angústia, eu quero ser aquele que traz paz. Né? Eu quero ser chamado do mensageiro da paz. Eu quero fazer parte de alguém que onde chegou, eu gosto da presença do Tom, do que chegar e chegou essa pessoa. Eu não quero ser, sabe? É tanto que eu não defendo muitas das pautas que o PL Nacional defende, por ser uma pauta, às vezes, que leva mais ao extremismo do que na verdade, de união para o bem comum. Né? Hoje, na Câmara Municipal, tem eu e o Domingos. Sim. Que somos do PL. Quero até mandar um abraço para o Domingos, grande pessoa, maravilhosa. Fantástico vereador, ele, né, o Antônio Marcelo, o Fabiano, são vereadores realmente que a gente tem um relacionamento muito bom, de partidos diferentes. Sim. Né? Não tem como fazer a diferença sozinho. Sozinho eu posso ir até mais rápido, mas juntos eu vou mais longe. Então eu quero ir mais longe na caminhada. Verdade. O que o eleitor pode cobrar do vereador Tom? O vereador Tom é muito acessível, né? Eu sou muito acessível, eu estou na Câmara todos os dias, de 8 às 13 até 14 horas, todos os dias. Você participa ativamente ali? Eu cumpro o meu horário como CLT. Acho que eu vim da iniciativa privada, acaba que eu tenho isso na minha cabeça, né? Estou ali todos os dias, tem pessoas para nos ajudar. Nós criamos algumas situações positivas, como por exemplo o canal de Central de Libras, né? Eu sei que a prefeitura tem, mas eu tenho em particular, eu atendo alguns surdos que precisam ir no médico, nos aciona, e eu peço o meu intérprete para ir, que é um assessor que também tem conhecimento de Libras. Nossa, que bacana, Tom, parabéns. A gente tem, né? Tenta fazer a diferença, né? Inclusive ele mandou mensagem que tem até a foto, ele estava hoje no hospital com um surdo que veio de outra cidade, precisou de socorro, eu esteve lá com ele. Eu tenho esse tipo de trabalho. Então, assim, o meu gabinete, eu como vereador, é portas abertas mesmo, e nós estamos ali. Eu só tenho um defeito. Eu falo não. Qualidade. Né? Eu falo não porque o que eu posso fazer, eu vou lutar para fazer. Mas ninguém vai sair do meu gabinete com a promessa de algo que eu não possa fazer e falar que eu vou fazer. Política muitas vezes é um palco de vaidades. Você acredita que ainda existe espaço para a política feita com propósito social? Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer. Como é que eu vou usar a palavra para você me entender? Se eu perder isso, que não é um propósito, realmente eu estou no lugar errado. Perdeu o caminho. Perdi o caminho. A nossa dificuldade, tem um curso que chama Corpo Explica. Não sei se você já ouviu falar. Não, desse não. O Corpo Explica é você entender a pessoa para as pessoas estarem no lugar certo para fazer a coisa certa. Às vezes você chega no departamento, vou colocar departamento público. Aquela pessoa me entendeu tão ruim. Não é porque ela é ruim de serviço, é porque ela é ruim naquele local. Você entende? Sim. Aí se você entender que aquela pessoa pode ser boa em outro local, você vai entender pelo seu porte físico, pelas suas emoções, que ela pode ser boa em tal lugar. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes na vaidade você passa por cima disso e você vai trabalhar sem ser seu propósito. Você começa a fazer coisas, você chega no final, você não fez nada. Eu sou um vereador de muitos projetos, mas os projetos que eu trabalho é a minha bandeira. Eu tenho aberturas, recebo várias, mas a minha bandeira eu levo até o fim. Eu falo toda semana sobre pessoas com deficiência. Sim. Apesar de eu não ter filhos com deficiência, não ter filhos autistas, não ter irmãos, nem nada, mas
foi algo que Deus me deu como propósito. Eu preciso crer no propósito. Então você abraçou esse propósito. Como E foi abraçado. que eu acredito que foi de Deus, e Deus colocou pessoas para me fazer ainda mais andar lado a lado com Ele nessa caminhada. Qual foi a maior decepção que você teve na política até agora, João? As pessoas, infelizmente, as pessoas nos decepcionam. Pessoas que você acredita, você olhava e falava, essa pessoa é uma pessoa que vai fazer diferença. E quando você olha, ela segue a mesma roda, o mesmo rito, os mesmos defeitos, né? O ruim da política é quando você se molda ao sistema, você faz parte do sistema, e mesmo quando está errado, você está naquela situação. Não consegue sair. Não consegue. E eu apostava em pessoas que seriam com essa visão minha, mais ou menos, ou de outros, né? Eu falo aqui do Fabiano, Antônio Marcelo, que quer ficar fora do sistema, quer fazer diferente. Quando você abre para você ser diferente, você recebe então aquelas pessoas que talvez você apostava, acaba se entendendo às vezes como pessoas que vão te criticar na sua caminhada, vão te desejar alguma outra situação ruim. As pessoas acreditam que seja a maior dificuldade, mas é por elas que a gente está aqui também. Já tentaram te desacreditar por suas pautas e por você falar dessa forma, Sim. acreditar assim? Não uma nem duas, mas várias vezes. Né? Eu costumo falar, se a gente não tiver uma estrutura familiar, cristã, né, para nos ajudar, que a política, quem está de fora quem está dentro quer sair. Às vezes, tamanha que é a pressão que é, sabe? Já passei por situações difíceis, passando por situações difíceis não muito distantes recentemente, mas o que nos garante a certeza de ficar firmes é que é o propósito. Você lembra quando você perguntou? Como você lida com as fake news? Então, eu creio que toda palavra precisa ser colocada às claras quando não se tem provas. Então, quando você fala qualquer coisa que cria uma situação, você trabalha muito em cima de uma narrativa. E a narrativa, ela pode levar as pessoas a acreditar. Sim. E entender que talvez seja ter uma verdade. E uma mentira repetida, ela se torna verdade. Essa é uma realidade. Então, quando você fala, e aí de repente a pessoa que criou isso até tira da sua cabeça que era mentira e se tornou verdade. Eu tenho muita tranquilidade. Eu vim de um berço cristão, vim de uma família muito simples, né? Minha mãe costureira, meu pai carvoeiro. Eu tenho 46 anos, eu tenho 29 anos de carteira assinada, minha carteira foi assinada com 16, trabalhei com 12, então tudo que eu alcancei hoje não foi herança, foi trabalho. Então, para alguém falar de mim, ele tem que dar muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho em criar alguma coisa sobre mim, porque a minha história, ela me garante. Você tem um apelido Tom, Tem. todo mundo te conhece, Tom da Milton. Isso. E o nome é o Alisson. Sim, meu nome é Alisson Guimarães da Silva, filho de Dona Luzia Francisco da Silva e José Fernandes da Silva, ambos em memória. Eu perdi os dois e eles me deram esse belo nome aí. E o porquê do Tom? Então, a minha avó, ela tá viva, é uma avó de criação. Ela chama vó Zilda, está bem idosa. Quando eu nasci, em 1980, tinha uma novela que o Tony Ramos fazia, acho que era Meu Bem, Meu Mal. Ah, sim, teve até remake. Isso, aí ele fazia o papel de gêmeos, Sim. Tom e Tonico. O Tom era bom, o Tonico era ruim. E eu nasci muito cabeludo, né? O meu cabelo nunca caiu. É isso aqui, desde quando eu nasci. Então, quando eu nasci, minha avó falou, o Tom nasceu. Aí ficou Tom dentro do hospital. E depois me deram esse nome aí, bonito, o Alisson. E ficou Tom. Ficou Tom, e graças, mas é propósito, olha, eu nasci com propósito. Você sabia que eu era gago? Não, mas isso não. Eu era gago de dobrar os olhos para falar. Eu respirava, meu olho tremia, minha perna dobrava para falar e eu não falava, eu era gago. Eu sou um milagre de Deus. Hoje é difícil de fazer parar de falar. Né? Então que Deus destravou minha língua, né? Então assim, o meu apelido é propósito.
Moisés era gato, era pesado de fala. Então, assim, o tom é propósito. E quando você perguntou sobre propósito, eu vivo um propósito. Quem não suporta o processo, você falou sobre críticas, você falou sobre fake news, você falou sobre tentativas de alguma perseguição. Isso tudo é o processo. Quem não suporta o processo não vive o propósito. Verdade. Essa é a realidade. Hoje eu vivo o propósito porque eu suporto o processo. Tem algo que você olha e aí pensa, isso ainda me revolta em Pirapora? Tinha muitas coisas. Eu posso te falar para você relacionado ao trânsito, a questão cultural das pessoas. Nós fizemos uma ação de limpeza, só para você que está nos assistindo. Essa equipe da limpeza que está limpando as avenidas são de recuperantes da PAC, que hoje tem esse convênio do abatimento de pena, 3x1. Sim. É um projeto meu, né? É uma lei que nós apresentamos, um requerimento, e hoje foi atendido. Então, alguns desses são recuperantes da PAC, que é o abatimento 3x1. Eles têm feito a limpeza da Benjamin, da Humberto, na Carlos Chagas, da Nilton José Lopes. Mas quando você acaba de limpar, no outro dia já tem lá resto de entulho. Isso é revoltante. Né? Então, assim, isso me revolta, se for perguntar em relação à população, essa questão cultural. Ontem eu precisei fazer um desvio, eu estava vindo da oficina, e eu precisei fazer um desvio pelo aquele mato que tem no fundo da Nova Pirapora. Sim. É insuportável o cheiro de lixo. E está ligando ali Nova Pirapora, Santa Mariana, São Geraldo. Aí está ali, então assim, a própria cultura nossa me revolta. Porque eu posso querer apresentar para Pirapora N projetos. Vamos falar sobre a praia. A cidade, presta atenção nessa frase, a cidade mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Verdade. Aí nós temos um evento, você quer que o turista venha para a praia, mas a praia nossa está imunda. Então assim, essas coisas não é que o poder público não tem feito a parte dele, ele faz. Mas logo após já vem a própria população, precisa a própria de conscientização da própria população. Então isso me revolta, a questão do trânsito municipal. Eu tenho uma agonia com o trânsito, porque você cair no centro da cidade, você não estaciona, não tem lugar para estacionar. Verdade. O cadeirante não tem lugar para subir na rampa. Entre outras coisas mais, mas eu ainda encho os olhos de esperança pela minha cidade. Eu amo Pirapora, de fato. Se você pudesse resolver imediatamente um problema ligado da cidade, qual seria? Eu ia trabalhar a questão dos professores. Por que eu vou falar isso? Porque tudo começa na educação. Com certeza. Tudo. Sem educação não existiria médico, engenheiro, nada. Não existiria nada. E eu vou apresentar segunda-feira, justamente. Eu fiz um levantamento nas escolas. Não tem nenhuma escola de Pirapora que não tem professor afastado. E na sua maioria, por depressão, por ansiedade, por alguma doença mais grave. Então eu preciso resolver, eu preciso dar mais qualidade. Não que o nosso executivo não tenha dado, mas você perguntou, se eu tivesse o poder de fazer, eu ia focar neles, porque eu focando neles, eu ia melhorar a estrutura para eles, seriam servidores mais felizes, que dariam aula mais feliz, que tirariam as crianças do seu convívio com mais qualidade, e assim ia mudando. Se nós não mudarmos aqui na base, não adianta eu querer mudar o velho, eu tenho que mudar a base. Inclusive, vou mandar aqui um abraço para as professoras do Aqui Acontece Pirapora. Nós temos lá no grupo várias professoras, entre as mais participantes ali, temos algumas que acompanham, participam um pouco, mas mandam um PV. Quero mandar um abraço para a Deni, quero mandar um abraço para a Lorena, que são professoras ali que sempre falam o que está acontecendo assim, de forma clara, e que eu vejo que mudam e lutam, né, na realidade, por uma educação melhor. Sim. Tom, se você tivesse hoje, assim, aquele momento de escolha e falasse, você decide uma lei que poderia mudar hoje nesta cidade, qual seria? Uma lei que mudaria a minha cidade no contexto Sim. geral. As leis, elas não devem ser discutidas, elas devem ser cumpridas. Isso é na fala do professor Éder. Sim. E nós temos várias leis em Pirapora, várias leis que em algum momento acabam sendo descumpridas. Então, se eu pudesse apresentar ou fazer uma alteração de uma lei, eu mudaria novamente, eu volto a me olhar para o servidor público. O servidor público é o maior patrimônio de Pirapora. Ele é o nosso maior patrimônio. Porque se eu tenho uma cidade limpa, é o servidor.
não é o cidadão. Quem é que, logo depois da festa, que ele está pulando o carnaval, o servidor está de madrugada fazendo a limpeza. Se nós temos uma saúde que funciona, não é o secretário de saúde, não é o diretor, nem o prefeito, é o servidor da saúde, é o que está lá na ponta, é o agente, é o técnico, é o enfermeiro, e vai subindo o degrau. Então eu acredito muito, muito mesmo que o servidor precisa ser melhor cuidado. Então se eu tivesse, como você fez a pergunta, de mudar alguma coisa em benefício para a minha cidade, eu mudaria para ele, porque ele é que faz a diferença. Vamos chegar no contexto da igreja, novamente. Eu posso ter o melhor pregador, um pastor americano, um piraporense, que tenha a melhor exegese, a melhor hermenêutica, né? Que tenha N cursos. Sim. Eu posso ter o melhor coral, o melhor louvor, com bateria, com saxofone, com teclado, com guitarra, com baixo. Eu posso ter a igreja mais confortável, com banco e tudo, com melhor iluminação. Mas se eu não tiver um irmão simples, que chama-se porteiro, E recebe bem, mata a igreja. você está entendendo? Verdade. Sem ele, tudo que eu tenho é nada. Concordo, a recepção. É a recepção. Verdade. Então quem é que vai falar de mim como ser político é o servidor. Porque o servidor bem acolhido, ele vai se cuidar melhor da sociedade. Você transita bem entre os servidores? Sou eu, graças a Deus, eu tenho essa boa abertura. Deu trabalho para eles entenderem como é o meu modelo, sabe? Eu não sou um vereador de ataque. Sim, você não é um vereador TikTok. Não sou. Eu sou aquele que apresenta. Vou apresentar agora situações na tribuna em prol do servidor. Mas eu vou apresentar em cima da lei o que precisa ser feito. E não adianta eu ir lá para a porta da prefeitura, bater, brigar, se eu não alterar a lei. Então nós temos a lei 1782, a lei 1783, a lei 23, a 2364, 2369, leis que precisam de alterações de alguns artigos. Então eu trabalharia com esse poder que você me deu agora de fazer, justamente aquele em prol do servidor. Não quero fazer merchandising, fazer o favor com o servidor, porque eu acredito nisso. Que ele é o cartão postal, é ele que apresenta a cidade para o turista, é ele que apresenta a saúde para a população, é ele que é aquilo quando você chega, é a primeira vez que ele vai te mostrar quem é a sua cidade. O servidor mal cuidado, ele vai apresentar a sua cidade de forma muito mal também para as outras pessoas. Você falou sobre alguns vereadores, Antônio Marcelo, Fabiano Soares e Domingos, que é um grande amigo. Sim. Como funciona essa parceria? Hoje nós somos 15 vereadores, né? Sim. Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todos. Na gestão passada, eu recebi até o apelido que eu transitava entre os dois grupos, né? Que eu tanto tinha relacionamento com o grupo do ex-prefeito, como tinha um relacionamento com o grupo do Alex César. Eu não me vejo como inimigo de nenhum nem adversário. Eu vejo com pautas diferentes. E respeito as pautas de cada um. Então eu preciso ter um bom relacionamento, porque qualquer projeto meu eu preciso de voto. Eu posso ter o melhor projeto, vou te falar, posso ter o projeto mudar minha coisa, mas sem voto ele não sai do papel. Então você tem que ter um bom relacionamento. E outra coisa, Madalena, a política passa. Verdade. Passa, daqui a pouco eu já não sou mais vereador, eles também não é, e o que nós vamos levar para a nossa vida? A amizade, o carinho, o respeito, reciprocidade, né? a parceria. Eu não quero criar inimigos, nunca tive inimigos fora daqui, eu não vou querer ter depois que eu entrei dentro da política. Que mensagem você deixa para as famílias que convivem aí diariamente com a inclusão, a luta da inclusão? Não desista. É uma mensagem objetiva. Não desista. Eu estou num projeto com uma professora de jiu-jitsu. É a Fran. É uma pessoa maravilhosa. E ela é campeã sul-americana, campeã. Tem um monte de prêmios, sabe? E ela está em Piracora. E o sonho dela é fazer um projeto de inclusão para os surdos, aprender sobre o jiu-jitsu, para outras pessoas com outra deficiência, autismo. Mas nós esbarramos em tantas barreiras que ela virou para mim e falou assim: então eu estou desistindo. Eu falei para ela: não desista. Não desista. A Bíblia nos ensina a não desistir. Né? Nós somos estimulados a não desistir, porque o que eles querem é fazer que nós desistamos. Então, não desista apesar das dificuldades. Quando não tiver o ônibus para levar seu filho para a PAI ou para outra instituição, não desista. Né? Lute pelo seu direito, vá onde é que tem que ir.
usa todos os meios, né? Quando você tiver uma dificuldade na saúde, não desista também, porque a primeira coisa que a gente quer fazer é desistir, então não desista, é a minha mensagem, eu costumo falar isso, porque se você desistir agora, se você vai desistir, não vai ser outros que vão fazer com você, se você mesmo não se inspira a fazer. Quem é o Tom da Milton fora da política? Eu acho que eu sou um cara legal. Um cara legal, sou muito simples, gosto de carro velho, né? Gosto de mexer com coisa de carro velho, reforma, estranho. Sou cristão, sou diácono da Igreja Batista, sou pai de dois homens, né? Estou com muita saudade deles essa semana, que eu não vou poder vê-los, né? Meus 2 filhos moram fora, um faz faculdade, e o outro Deus me presenteou com uma vitória, né? Num processo de seletiva de futebol. Ele passou, ele está lá no norte, né? Tá lá lutando, performando. Ele acorda às 5 da manhã, vai para a escola às 6, chega da escola meio-dia e meio, vai para o treino 2, volta às 5. E é essa confusão, todos os dias. E eu vivo isso, sabe? Então eu sou um paizão, eu acho que eu sou um paizão. Talvez não seja um maridão, né, que tem que ser, mas sou um paizão, sou um bom amigo, amo a minha igreja, amo os meus irmãos. Ajudamos a dirigir uma congregação na Barra do Ecoí, estamos lá toda terça, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Nós temos hoje já 31 pessoas que estão ali com a gente, que fruto desse trabalho. Eu amo estar ali com eles, gosto das coisas simples, gosto de um café com pão, gosto de bater papo, contar história, essas coisas. O poder, ele revela ou ele muda as pessoas? Depende das pessoas. Depende do caráter das pessoas. Pessoas de caráter não muda. Não muda. Se muda porque nunca teve. Um dia um amigo meu falou assim: que me admira de você, que você é o mesmo. Não muda nada. Eu uso a mesma calça, eu uso o meu sapato. Você vai me ver domingo bem vestido para ir para a igreja, na segunda com terno, mas terça de ano, saber de boné, de camiseta, não tenho essa verdade. Eu não tenho, porque esse sou eu. Na hora que o poder me mudar... Não é um personagem. Também fala assim, que a pessoa der poder a eles, né? Sim. Se o poder te mudar, o seu caráter ele era duvidoso. Eu penso nisso, né? Qual mensagem você deixa para o eleitor de Pirapora, aquele que você contou e realmente te elegeu? Eu deixei o seguinte versículo, porque a eleição foi bem difícil por causa da situação. Era uma política de ataque, era uma política de mostrar onde está o erro, e eu nunca me conformei de estar naquele pacote, e eu tentei desistir. Eu tratei juntamente com o câncer da minha mãe. Minha mãe fez a cirurgia da retirada de 30% do estômago no dia 5 de novembro de 2020. A eleição foi dia 15, por causa da pandemia. E eu falei para Alain Egovin na época, eu falei: eu estou desistindo. E em uma conversa, eu falei: não desiste. Eu falei: então eu não faço mais política, desse momento eu vou cuidar da minha mãe. Eu recordo. Ela precisa muito de mim, né? E eu peguei e eu vi uma mensagem de Moisés. Eu gosto muito de Moisés. Moisés falou em Êxodo 33:15, está escrito no meu gabinete, bem grandão. Quando você chega lá, está na porta, Êxodo 33:15. Se a tua presença não for comigo, não me deixes ir. E foi isso que Moisés falou para Deus. E Deus falou assim: pode ir que eu vou com você. E a presença do Senhor foi com ele. Então, essa foi a mensagem que eu levei para o meu coração. E nesse segundo mandato, eu já tinha uma certa convicção que o nosso trabalho foi bem aceito por Pirapora. Sim. Então, qual é a mensagem que eu deixaria para o eleitor? Eu quero te agradecer por confiar em mim, porque o voto é confiança. O voto, você não compra, você não troca, você não barganha. Você recebe porque alguém está te dando um voto de confiança para te representar. E a mensagem que eu deixo para você: se eu sou digno do seu apoio, do seu voto,
como eu fui lá em 2024, espero ser hoje, eu te convido você a ir no meu gabinete, ir lá conversar comigo e mostrar onde eu possa fazer melhor por você, porque juntos nós somos mais fortes. A pergunta que não quer calar: você vem como um pré-candidato a prefeito? Então, eu vou te responder baseado na Bíblia. Primeiro, a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam para o bem. Que tudo está no controle e nas mãos de Deus, sim, segundo a vontade de Deus. Quando Jesus estava na multiplicação dos pães e peixes, ele perguntou para os discípulos: alimente-os, né? Antes eles perguntaram: Senhor, mande eles embora, dispensa eles, porque está longe. Está longe. Aí Jesus falou assim: alimente-os. Verdade. A resposta certa para essa pergunta lá era passar o problema para outro. Qual era o problema? Deixar que eles fossem buscar comida em outro lugar. Só que Jesus não deixou. Jesus falou assim: assente eles de 50 em 100, e o que tens? 5 pães e 2 peixes. E ele multiplicou e alimentou 5.000 pessoas. Na política nós temos muito essa fase de passar para o outro. Eu não vou responder porque é a responsabilidade do outro. Nós temos a situação da pessoa em situação de rua de Pirapora. As leis, ela te leva você a passar a responsabilidade para o outro, por isso nós temos tanto sem solução. Então, quando me pergunta isso, se vier até mim essa opção, e se eu saber que é de Deus, primeiramente, confirmação de Deus, como foi o meu mandato como vereador, eu senti no meu coração, eu não tenho por que não dar esse passo. Porém, eu faço parte de um grupo muito grande e muito respeitado em Pirapora, que é o PL Pirapora. O que eu posso te adiantar nessa resposta é que o PL Pirapora, sim, tem planos de lançar um majoritário em 2028. Se será o meu nome, cabe só Deus definir na época certa. Tem outros nomes também para participar, que eu vejo que também Deus vai cuidar. Eu penso dessa forma, mas hoje eu sou vereador, tenho até 2028, não quero queimar a largada, não quero atrapalhar quem está trabalhando, porque eu faço parte da gestão, e junto com essa gestão vamos andar lado a lado para Pirapora melhor. Bom, valeu demais bater esse papo com você. Eu que agradeço. Foi muito bom, né? Conhecer um pouco mais de suas ideias e trabalho que vem aí sendo feito, e as portas ficam abertas para você voltar outras vezes. Eu que sou grato pelo convite, demorei em vir, né? Demais. Peço perdão e desculpa por isso, mas a gente vai ter a oportunidade de voltar sim. É aqui que a gente tem a oportunidade de falar com mais tempo para a população que nos conhece, né? E poder entender o nosso trabalho. Eu te agradeço pela oportunidade, mando um abraço à minha família, minha esposa, meus filhos, que são minha base, né? E peço a Deus que possa estar cuidando da gente nessa caminhada, tanto sua como minha.